João capítulo 19, João 19, versículo 5, 19, 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Obrigado por ter a sua revelação escrita para a nossa vida, Senhor, para vencer as nossas tentações, nossas fraquezas, e para vencermos, ó Pai, o inimigo da nossa alma, Satanás, porque ele não resiste à tua palavra. Aleluia. Fica conosco, fale com nós nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de falar um pouquinho, irmão, sobre Jesus, o homem. Disse Pilatos: eis o homem. Na famosa Bíblia Vulgata Latina, Pilatos atribui isso a Jesus, é um binômio, esse homo. Essa expressão é rica em significado e importância, que nós vamos ver nesta noite. Estamos passando, alguns acreditam que estamos saindo de uma crise política, de uma crise econômica e principalmente de uma crise moral, não é verdade? Onde nos falta referência, não é? Onde nos falta alguém para a gente olhar, espelhar. Parece que não tem ninguém. Mas o cristianismo, além dos seus preceitos inigualáveis, que pode dar ao homem uma vida boa nessa terra e garantir a ele a salvação eterna, também tem um homem para ser apresentado: Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. E nada é mais interessante do que examinar a Bíblia e ver Jesus Cristo, o homem. Fato histórico e muito importante para a fé cristã. Na igreja primitiva não havia nenhuma dúvida sobre Jesus ser divino e Jesus ser humano. Nunca houve dúvida sobre essas duas naturezas de Cristo, que vivem em união entre si, uma só pessoa com duas naturezas. A primeira heresia que surgiu na igreja foi essa, a docética, de um verbo grego dokel, que significa parecer. Esta heresia tentou sustentar que o corpo de Cristo, que a natureza de Cristo, a sua natureza humana, ela era mera aparência, era um ser irreal, um ser ilusório, parecia, mas não era. E eles tentaram de toda forma negar a realidade humana de Jesus Cristo. Não tinham problema com a divina, tinham com uma humana. E isso, irmãos e irmãs, é muito importante. Nós precisamos, para a nossa fé, um Cristo humano, um sacerdote humano, superior a Moisés, a Arão, a qualquer ordem. Mas nós precisávamos de um sacerdote humano para morrer no nosso lugar, para ser tentado em tudo, mas sem pecado, sem pecar. Para o plano de Deus havia necessidade de haver um Adão, um segundo Adão, na linguagem de Paulo, um Adão diferente do primeiro, não criado, mas que se encarnou, não que passou a existir, mas que começou a viver entre os homens.
como homem, para morrer por nós, porque o pecado foi introduzido pelo homem e foi tirado pelo homem, pela morte de um homem perfeito, chamado Jesus Cristo. Nós precisamos de um sacerdote a fim de que nos ame e que interceda por nós, e ele precisava adquirir essa natureza humana. Os evangelhos falam isso claramente, especialmente o evangelho de Lucas. Médico, é uma pessoa culta, o médico, o doutor Lucas. Diz Atos que ele também era pesquisador, historiador, não era uma pessoa qualquer. E ele focaliza Jesus primariamente como homem. Ele focaliza Jesus como o homem ideal, o homem perfeito. Jesus não é um ser, uma pessoa imaginária, ficcional, irreal. O Evangelho, especialmente Lucas, apresenta Jesus como um ser real, um ser natural, um ser humano, comum, que viveu entre nós, sem pecado, mas viveu entre nós. 3 aspectos de Jesus: como varão ideal, como homem singular, perfeito, que morreu por nós na cruz, por causa da sua perfeição. Primeira coisa, o caráter. Coisa muito importante na vida de um homem é o caráter. O homem pode ter boa posição, pode ser bofejado pela riqueza, pode ser possuído de muita cultura, pode ter porte vistoso dentro do estético que existe hoje, pode ter esmerada elegância física de palavras, porém o essencial é o caráter. É o caráter. Certa mulher, certa senhora do estado de São Paulo, uma pessoa muito idosa, dona de muitas propriedades, casas de aluguéis, costumava dizer que em matéria de inquilino, o que não interessava saber era se o indivíduo tinha no banco dinheiro, tinha fortuna. Para ela, para os seus inquilinos, o importante era saber se ele tinha caráter, se ele era uma pessoa de caráter. Isto é importante. E Jesus, como homem, foi o maior exemplo de pessoa de caráter, de integridade, de lisura em todos os aspectos de uma existência humana. Esses exemplos de caráter podem se multiplicar. Poderemos falar muita coisa que demonstram a importância do caráter na vida de uma pessoa. Pode-se dizer até que o caráter é o que define o homem, é o que o qualifica o homem, o que de fato o torna homem, como disse Pilato: eis o homem, eis o homem. Na história há grandes benfeitores, não é verdade? Na história humana existem os grandes benfeitores, pessoas que se doaram à história, seu conhecimento, sua vida, sua existência. São pessoas nobres, são pessoas de vultos real, pessoas de grandeza, homens que tinham personalidades fortes de caráter, princípios relevantes, elevados, homens de alma nobre, homens de fibras na alma, no caráter, homens que tinham fibra inquebrantável, pessoas de firmeza de convicções, pela excelência de princípio, pela superioridade de conduta moral que eles tinham, de doação, de amor ao próximo, pessoas que tinham
fidelidade a normas, a princípios rígidos, admitidos como padrão moral para os seus dias. Em suma, a história está coberta de pessoas de caráter, mas nenhuma delas excede a pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma delas excede o homem chamado Jesus Cristo. Nesse aspecto, sem dúvida, Jesus se alteia, Jesus é incomparável. Os evangelhos, que é o registro da sua vida aqui na terra, trata com muita naturalidade a vida perfeita de Jesus, Jesus como perfeito. Os evangelhos falam isso. Os evangelhos dizem que Jesus se destacava na oração, se destacava numa vida guiada, iluminada, conduzida pelo Espírito Santo, e também pela sua vida de pureza. A pureza de Jesus é inegável na sua maneira que eles se relacionavam com homens, com mulheres, com crianças, com pecadores, com pessoas de moral duvidosa. A integridade de Jesus sobressai no Evangelho. Ele é ilibado, puro. Ele é nos Evangelhos o varão perfeito, o homem sem vaidade, que não transige e nem se amolda ao pecado de seus dias na sociedade. Ele é a pessoa que não tem ódio, sem ressentimento, sem mesquinharias, sem amargura, sem segundas intenções, sem maldade na alma e nas palavras. Ele é o homem íntegro. Se você procura um padrão, se você acha que não tem ninguém no seu país, na sua cidade, o cristianismo tem um homem caráter, um homem íntegro para apresentar para você. Jesus Cristo, siga-o, tenha-o como modelo na sua vida. A mais alta expressão desse caráter, sem jaça, sem mácula, sem mancha, se deu quando desafiou os seus renitentes adversários em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, no ano 3º do seu ministério, 6 meses antes de ir ao Gólgota. Veja as palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João 8,46. Quem dentre vós me reprova do pecado? Quem dentre vós me acusa do pecado? Nessa ocasião, como em outras, ninguém pôde acusar Jesus de pecado, reconhecendo-lhe a perfeição de caráter, reconhecendo a sua perfeição, seu caráter puro, ilibado, íntegro. Aleluia! É Ele que você precisa, é dele que nós precisamos. Você pode dizer amém? Aleluia! Bendito seja o Senhor. Nós precisamos de alguém de caráter? O cristianismo tem Jesus Cristo. Não é um Deus que ficou lá em cima, mas é um Deus que desceu, adquiriu a forma humana, mas com integridade, sem pecado, sem mancha, e morreu por nós na cruz. Por isso Deus aceitou o seu sacrifício, porque Ele era puro em seu caráter, em sua vida. Você pode dizer amém? A segunda coisa que destaca na vida de um homem é a sua coragem. A filosofia diz: a virtude dos fortes é a coragem. A coragem sempre foi tida como uma coisa de grande valor. Paul Tillich diz que a coragem e o medo tem que ser dosados, porque um de mais ou de menos não serve. Contudo, ela é muito importante. A coragem é de grande valor, é honrosa, é honroso ter coragem, não é? Fala um pouco da dignidade humana, ser corajoso, não ser medroso, ser corajoso. Porém a coragem, meus irmãos,
não tem só esta conotação de ser corajoso, de usar uma espada, uma arma, de forma violenta, sangrenta, de bravura, de valentia, de ser um pouco cáustico, violento. Não é isso. A coragem de Jesus é serena, a coragem de Jesus é calma, mas é inabalável. Ele não se acovarda, ele não se entibia ante o perigo, ante as ameaças, ante, meus irmãos, aos olhares acusadores. Jesus tem coragem. Tal foi a coragem de Jesus, que ele não usou a força bruta para implantar o seu reino e pregar a sua palavra. Não confiou nos recursos humanos, não confiou no esforço físico da espada, não tinha prática com as armas, aborreceu a violência, contudo revelou a maior coragem que um ser humano pode mostrar nessa terra. Coragem de ser o que era, de viver o que viveu, de pregar o que pregou. Coragem de ser tentado por 40 dias e 40 noites por Satanás. Coragem. Desde o início do seu ministério, ele reconhecia a dureza do coração humano. Entretanto, enfrentou os ataques dos fariseus, dos interesseiros saduceus, dos demônios. Ele enfrentou os demônios, ele enfrentou com coragem, com intrepidez e com ousadia, e sem ceder 1 milímetro, altaneiro, corajoso, seguro, enfrentou todos os perigos, todas as adversidades, rumo à cruz, rumo à obra do Calvário, com coragem e com determinação. A mais alta expressão dessa coragem se deu da noite de quinta-feira, quando a multidão encabeçada por Judas o prendeu. Fogem os discípulos, acovardados, fogem todos, incapazes de uma reação espiritual, quebrantados no espírito, abatido. Ele, Jesus, que após a angústia preparatória no Getsêmani, a ação da paixão, diz o texto de João capítulo 18 verso 4, ele adiantou-se e disse para a multidão: quem buscais? A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. E ele disse o que? Eu sou. Sozinho na escuridão da noite, eu sou. Atitude de lealdade, atitude de bravura, atitude de quem é forte, corajoso. Eu sou. E quando ele disse isso, diz o versículo 6, que recuaram e caíram por terra, porque nunca viram alguém dizer assim: eu sou. Só ele pode dizer: eu sou, ego em mim, eu sou, ponto final. Eu sou, eu sou. Hitler pensou que era o Führer, o grande líder mundial, acabou se suicidando. Sócrates ingeriu uma taça de cicuta e se deixou morrer. Você precisa de uma pessoa que tenha coragem. Você acha que no país não tem? Você acha que na cidade não tem? Na política não tem? Em área nenhuma tem? O cristianismo tem. Jesus Cristo, o homem corajoso. Aleluia. Jesus, muito ao contrário, apesar de cair sobre ele o peso da opressão dos nossos pecados, o preço do pecado de toda a humanidade, apesar de ser tripudiado pelos homens, apesar de toda a consciência que tinha sobre ele,
desta luta dos poderes satânicos e da justiça de Deus na obra do Calvário, apesar de angustiar-se até a morte, diz a Bíblia, não se deixou vencer, cumpriu o propósito de Deus e foi à cruz e morreu por você. Aleluia! Isto é coragem. Quer coragem? Precisa de coragem? Olhe para Jesus. Tenha coragem, irmão. A Bíblia diz: tenha coragem. Timóteo, fala a Timóteo, tenha coragem. Vamos olhar para Jesus, o homem de coragem. Você pode dizer amém? E para terminar, meus irmãos, uma coisa que se destaca na vida de um homem é o seu caráter, sua coragem e sua consagração a um ideal. Não é? Parece que falta isso hoje, né? As coisas são muito instantâneas hoje. As pessoas não defendem mais um ideal por longo tempo, não dura nem uma geração, já acaba, já muda tudo. Parece que não há mais pessoas idealistas, sonhadoras, zelotes, que defendem uma causa até o final. Mas Jesus nos dá o exemplo da consagração. Jesus tinha um ideal a ser defendido, ele se consagrou totalmente a esse ideal. A consagração a alguma coisa é que engrandece o homem. É o que engrandece o homem, além do seu caráter, da sua coragem, é a sua consagração a alguma coisa. Isso engrandece o homem, enobrece o homem. Pois sem ideal, sem consagração, não se vive uma vida de qualidade, uma vida que se chama vida. Vida sem ideal, vegeta-se, não vive. É a dedicação, é a consagração que define todas as coisas. Quem eu sou, o que eu creio, o que eu procuro. Você se consagra em alguma coisa? Você se dedica a alguma coisa? Não. Então você está perdido aí, está vivendo assim, ó. Jesus foi um homem de ideal. Ele tinha um ideal. Ele viveu todo instante da sua vida em função desse ideal, em função dessa missão. Nada seduziu Jesus para longe desse ideal. Nada. Nem a glória. Quiseram fazer dele rei, ele saiu correndo. Nada afastou Jesus do seu ideal. Nem a glória, nem o interesse pessoal próprio de ser alguma coisa tão comum da raça humana, do homem, querer ser alguma coisa simplesmente por interesse pessoal. Ele não deixou a sua consagração, o seu ideal, por causa de glória, por interesse pessoal, nem os desapontamentos contínuos dos seus discípulos. Ele chamou 12, meu Deus, 12. Um fazia uma coisa, um pensava outra. A gente vai lendo no Evangelho, a hora que a gente já pensa que eles estão aprendendo, que eles estão afinados com Jesus, vem e diz: quem vai ser maior no reino? Eu ou esse? Meu Deus! Mas ele não deixou a sua consagração, o seu ideal, por causa dos desapontamentos contínuos. Isso é um exemplo para nós, isso é um exemplo para você. Tem gente dizendo: isso é conversa mole, não vou ficar na igreja, não vou seguir a igreja, vou deixar o cristianismo por causa do fulano, por causa do beltrano. Se ele for o seu parâmetro, segue ele mesmo e acompanha ele. Agora, se for Jesus, fica firme. Jesus não abandona o seu ideal por causa das fraquezas, dos erros, dos desapontamentos humanos que existem. Ele tem um ideal firme. Ele não deixou o seu ideal por causa da perseguição dos líderes religiosos da época, que a todo instante maquinavam planos para matá-lo, para prendê-lo. Ele não deixou o seu propósito por causa da tentação de Satanás. Satanás quis levá-lo a uma crise de identidade. Se tu és o Filho de Deus, isso é uma das coisas mais terríveis
que pode acontecer na vida da pessoa, crise de identidade, sou ou não sou, querer mexer com a minha identidade. Jesus suportou todas as coisas, porque Ele tinha um ideal, Ele estava consagrado ao ideal. Desde pequeno, aos 12 anos, Ele já defendia esse ideal, já ensinava isso para nós. E a mais alta expressão dessa consagração, desse ideal, teve início às margens do Rio Jordão, na faixa do deserto da Judéia, quando João Batista pregava sobre arrependimento, sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Após a pessoa se batizar, tem que produzir frutos dignos de arrependimento, tem que provar santidade na sua vida. Jesus recebeu o batismo e se consagra à grande tarefa de Deus, que era ir à obra, ir à cruz. E durante 3 anos de árduos embates, de árduos debates, de ensinos contra fariseus, saduceus, herodianos e os principais sacerdotes, 3 anos de sacrifícios intensos, Ele continua firme no seu ideal. Vive Jesus esse ideal, sempre marchando para o Calvário, recebe a cruz, sofre e se sacrifica em função do seu ideal. Ele perfeito, homem perfeito, prefere o fadário da morte cruel a renegar o seu ideal e morrer por todos nós e nos dar a salvação gratuitamente. Bendito seja o Senhor. Isso é consagração, gente. Vale a pena seguir um Jesus assim. Eu sigo Jesus, eu me alegro com os heróis da fé, eu me alegro em citar aqui no púlpito reformadores, teólogos, pessoas tão inspiradoras. Contudo, nenhuma delas são grandes, ou podem sequer ser iguais ao nosso doce e amado Jesus Cristo. Aleluia. Foi ao final por você, Ele foi determinado por causa de você, Ele queria morrer por você, perdoar os seus pecados, cumprir a justiça divina e poder, aleluia, afastar você do pecado e colocar você de novo em intimidade com Deus. Hoje, por causa dessa congregação, dessa consagração, dessa dedicação de Cristo, por causa do seu caráter, sua coragem e da sua consagração, eu não preciso ficar longe, afastado da intimidade com Deus. Eu posso chegar perto. Aleluia, bendito seja o Senhor. O ideal de Jesus não se prendeu a glórias terrenas, não se prendeu às ambições humanas, ao fascínio pelo natural. Ele que viveu da forma mais simples possível, Ele que disse às raposas: tem suas covas, seus aí, seus esconderijos, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas foi o ideal de restauração do homem, Filho de Deus, e por causa dessa causa, Ele foi até o final. Bendito seja o Senhor, aleluia. Jamais alguém viveu intensa consagração ao seu ideal como Jesus, para poder perdoar os nossos pecados. Meus irmãos, na noite de sexta-feira, Pilatos diz: eis o homem. Pilatos apresenta Jesus à multidão dizendo: eis o homem, homem perfeito, homem de coragem, homem de ideal, homem que a minha mulher teve um sonho a noite passada e disse: não mexa com esse homem. Homem perfeito, íntegro. Que pensa você sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Maior psicólogo, maior pregador, maior líder? Que pena, que pena. Ah, Jesus é mais do que isso.
que pensa você sobre Jesus? Aos seus olhos, há alguém como Jesus? Você conhece alguém que tenha mais admirável caráter? Você conhece alguém que excede Jesus em coragem? Você conhece alguém que é mais glorioso, mais forte em consagração do que Jesus? Não há ninguém na história humana, não há ninguém como Jesus. Ele viveu assim para fazê-lo salvo, viveu assim para fazer de você um pecador salvo. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, aleluia, bendito seja Deus. Portanto, desejo de Deus, o desejo das páginas sagradas da Bíblia, o desejo das sagradas letras, que é a palavra de Deus, é que você viva talvez o mais mimoso versículo da Bíblia, Filipenses 1:21, pois o viver para mim é Cristo, aleluia, oh glória, aleluia. Tomara que você diga isso, tomara que você viva isso, viva Cristo, tomara que o seu viver seja Cristo. Para mim o viver é Cristo, diz Paulo. Em outra ocasião ele disse: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Deixa Jesus viver em você como Salvador pessoal da sua vida, como Senhor da sua vida. Deixa Ele viver em você com toda essa integridade de caráter, não só para mostrar aos homens, mas para poder morrer como Cordeiro de Deus sem pecado. Deixa Jesus viver em você assim, deixa Jesus viver com essa coragem, deixa Ele transmitir isso para você, te dar força, te dar coragem, e deixa Ele viver no seu coração com essa consagração, e levar a você, impulsionar você, aleluia. A vida de Jesus deve nos impulsionar a fazer o que Ele fez. Deixa Ele viver dentro de você, com essa intensa coragem, com essa intensa consagração, aleluia. Fazer de você uma pessoa muito feliz, muito abençoada, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Eu quero encerrar. Nós tivemos o Vai Valer a Pena, falamos um bocado lá, desde quando dominical hoje, a garganta está doendo. Mas, meus irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para nós, para a Bíblia, para o cristianismo, para os cristãos, é o nosso Salvador. Ele é homem que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou. É o nosso Salvador também. Aleluia. Nós o adoramos como Deus, que é também um verdadeiro homem, verdadeiramente homem, que morreu por nós na cruz. Deus te abençoe. Pense nisso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que você crê em Jesus conforme as Escrituras. Tem muitos conceitos sobre Jesus. Eu estou lendo um livro sobre Jesus. Meu Jesus amado. Como uma pessoa pode escrever um negócio daquele, irmãos? É terrível. Mas fazer o quê? Comecei a ler, tem que terminar, né, irmãos? Fazer o quê, irmãos? E o duro danado se diz crente ainda. Ele dá raiva, hein, irmãos? Aí é brincadeira. Mas vamos terminar o livro. Vamos terminar. Eu tenho consagração, coragem para o teu final. O que é Jesus para você? Ele é Deus, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o único a ser pregado e a ser cultuado, Ele é o único a ser falado. Bendito seja o Senhor entre os homens, na nossa salvação.
Vamos ficar em pé, vamos orar.